E aí, tudo bem? Continuando a explicação sobre produtos notáveis, né, no vídeo anterior eu dei alguns exemplos e a intenção do vídeo anterior foi formar uma noção intuitiva, ou pelo menos algumas analogias que eu possa, durante a explicação do desenvolvimento dos produtos notáveis, estar referenciando para você. E aqui nesse vídeo, a minha intenção é continuar com algumas analogias, né? Dessa vez passar para alguns exemplos mais práticos, mas também esclarecer algumas propriedades que possam, por um acaso, não ter ficado bem compreendidas por você. Você talvez não tenha dado de cara com alguma explicação satisfatória. E aqui eu estou trazendo o exemplo de algumas frases que são típicas em problemas de matemática ou às vezes de física também. Tipo, por exemplo, essa primeira frase aqui. O valor do ângulo é alfa. Então, quando a gente fala o valor do ângulo, lá nas disciplinas, quando você era mais novo, né, estudava na escola, você deve ter visto alguma coisa, alguma atividade usando transferidor. Então você media um ângulo e tinha um número como resposta. Tipo 30 graus, 15 graus, 90 graus, 150 graus. Né? Então quando você fala o valor do ângulo é alfa, alfa é uma letra grega e causa às vezes algum tipo de estranheza. Mas alfa, o valor do ângulo é uma letra. Né? Um outro exemplo é essa aqui. Ó. Se a medida do maior lado é x, se a medida do maior lado é x. Então, quando a gente fala a medida, também a gente espera um valor, alguma unidade de medida de comprimento, como é nesse caso aqui pelo menos, né, que está falando de lado, né, como 5 centímetros, 4 metros, 2 quilômetros. Né? Então, se a medida do maior lado é x, então esse x também causa uma estranheza porque você está falando de medida, o que nos remete a algum número, algum valor, alguma quantidade, e de repente entra uma letra. E outro exemplo aqui, após t segundos, o carro chega na posição H. Então, t segundos também é uma coisa que causa estranheza. T segundos poderia ser 5 segundos, 20 segundos, 3.600 segundos. Mas t segundos também é uma coisa que é uma lacuna, uma informação que a gente não tem. Né? O carro chega na posição H. Então, a posição H. H é uma letra. A gente talvez estivesse esperando um número também para referenciar essa posição, primeiro, segundo lugar, ou posição 10 metros, 20 metros, mas posição H também causa essa estranheza, como se alguma coisa estivesse faltando. E isso acontece também nessa última frase. Se A vale o dobro de B, 10 vale o dobro de 5, 50 vale o dobro de 25, 5.000 vale o dobro de 2.500, mas uma letra valer o dobro de outra também é uma coisa que causa estranheza. Então, embora existam vários outros tipos de casos em que isso aconteça, né, aqui a gente tem na primeira uma letra grega. Né? Então, o valor do ângulo é alfa, a medida do lado é x, t segundos, posição h, a vale o dobro de B. Em todos esses casos, ao invés de estar dando uma informação numérica, está sendo dada uma informação através de um símbolo, de uma letra. E é sobre isso que eu quero esclarecer um pouco agora, sobre a utilização disso aqui na matemática, caso você não tenha compreendido muito bem. Então, talvez o que não tenha ficado muito claro, não tenha ficado muito esclarecido para você, é que quando a gente está falando de álgebra, então vou escrever assim, na álgebra, qual é a função das letras? As letras não As letras não servem para representar sons. Elas também não têm a intenção de serem lidas como texto, de serem lidas como num texto. Então, quando a gente está falando de álgebra, por que a gente está utilizando letra então? Se a gente costuma usar letra às vezes no português ou em outras línguas, enfim, para você representar, sei lá, criar palavras, representar algum som, escrever um texto, escrever uma ideia. Então essa não é a função das letras na matemática. Ao menos não quando a gente está falando de álgebra. Existem dois casos aqui muito importantes e que talvez sejam os principais que vocês vão se deparar durante a utilização de letras na matemática, né? Letras gregas ou símbolos, né? Que é o seguinte, é a ideia de uma lacuna de informação. Lacuna
de informação. E normalmente essa informação é numérica. Em alguns casos, se você continuar estudando, né, na área de exatas, você vai ver que às vezes a lacuna não é um número, é uma função. Às vezes a lacuna pode assumir vários tipos de valores diferentes. Mas lacuna de informação é a utilização que a gente dá para esses símbolos. Né? É alguma informação que a gente não tem. E dentro dessa ideia de lacuna de informação, de uma falta de informação, a gente tem basicamente dois casos aqui. Ou o que a gente está tentando representar, essa letra, ela representa o que a gente chama de uma incógnita. Ok? Ou seja, é alguma coisa que a gente não sabe e que a gente está tentando determinar. Você vê isso em casos, por exemplo, se você tentar resolver 2x mais 5 é igual a 17. Então você usa essa letra x aqui para você tentar dizer o seguinte, olha, 2 vezes um determinado valor mais 5 é igual a 17. Então, aqui, ao invés de eu dizer um determinado valor, eu vou usar então essa letra x para representar essa lacuna de informação, essa informação que eu não possuo. E nesse contexto, acho que fica bem claro, bom, o valor de x é 6, né? 2 vezes 6, 12 mais 5 igual a 17, e você deve ter estudado as maneiras, eu creio, de se resolver essa equação, é uma equação bem simples. Mas a questão aqui é que essa letra, a letra x, ela representa uma informação que a gente não possui. E essa é a função dela aqui. Ela representa uma lacuna de informação, algo que a gente não conhece. E aqui, nesse contexto, é possível resolver e descobrir qual o valor dessa incógnita x. Né? Por isso, incógnita, uma coisa que a gente não conhece. Talvez um outro exemplo poderia ser, sei lá, 3a mais 5b é igual a 16. E aqui essa é uma equação e a gente tem duas incógnitas, a e b. Então é uma equação com duas incógnitas e talvez, nesse contexto, né, a gente está tentando determinar o valor de A e de B. E da mesma maneira do que antes, né, esses dois valores, o A e o B, são duas informações que nós não temos. Ó, o triplo de um número mais os 5 vezes um outro número é igual a 16. Deixa eu consertar esse sinal de mais aqui. É isso que essa equação está querendo dizer. O triplo de um número, 3 vezes um número mais 5 vezes um outro número, é igual a 16. Que números seriam esses? E se você estudou também sobre equações e sistemas de equações, sabe que isso aqui, ao menos dessa maneira, com essa única equação, existem infinitos valores possíveis para as incógnitas A e B. Um outro exemplo que você deve ter visto muito no ensino médio, você vê bastante, é a equação do segundo grau. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 8x menos 1 igual a 0. Então, aqui a gente tem uma informação faltante, e essa informação faltante é esse x aqui. Deixa eu usar outra letra. Vamos usar lambda. Essa equação pode estar numa letra grega também, numa variável que é uma letra grega. Uma incógnita que seja uma letra grega. Então, aqui, a informação que está se dando é, olha, se você pegar o dobro de um determinado número ao quadrado, mais 8 vezes esse número e tirar 1, isso dá 0. Será que existe um número que satisfaz essa equação? E que número seria esse? Então, nesses 3 exemplos que eu dei, a gente está no contexto de incógnita. A gente tem uma lacuna de informação, uma informação faltante, e a intenção aqui seria determinar que informação é essa que a gente não tem, não possui. Um outro caso aqui a se considerar é quando a gente tem uma coisa chamada uma variável. E às vezes pode parecer que a gente está falando da mesma coisa, mas ao menos, eu não sei, talvez filosoficamente ou por definição, elas têm funções diferentes na matemática. Embora as duas acabem sendo um número. Elas são letras utilizadas para representar uma informação faltante, que é um número. Um exemplo, deixa eu pensar, poderia ser, sei lá, vamos supor que você está num determinado ponto, né? E aqui junto de você tem um carro. Vou botar um carro aqui. Eu não desenho bem. Imagina que seja um... Deu para ver que a minha intenção aqui era ser um carro, né? Vamos supor que esse carro aqui, ele começa a andar nessa direção aqui a uma velocidade, vamos supor, de 5 metros por segundo. Ou seja,
Se ele está aqui alinhado com a posição onde você também está, se a gente chamar aqui de 0, né, ele está alinhado com você, conforme ele anda nessa posição para a direita, né, conforme o tempo passa, ele vai estar a uma determinada distância de você. Né? Vamos supor que seja 5 metros por segundo. Né? Isso significa que depois de 1 segundo, ele está a uma distância de 5 metros. Depois de 2 segundos, né, a partir do início que você começou a contar, vai estar a uma distância de 10 metros. A partir de 3 segundos depois, né, a partir do momento em que esse carro começou a se mover, ele vai dar 15 metros e por aí vai. É isso então que significa 5 metros por segundo. A cada segundo ele vai se deslocar, vai andar 5 metros. Então talvez você poderia dizer o seguinte, olha, a função que diz a distância que esse carro fica da minha posição, né? A distância em função do tempo, ou pelo menos a distância horizontal que eu estou dizendo, né? Eu não estou colocando a distância da pessoa até o carro considerando a inclinação, só horizontal. Essa distância em função do tempo é igual a 5 vezes, que é a velocidade, vezes o tempo. Que normalmente a gente omite esse sinal de multiplicação e simplesmente escreve dessa maneira. Então é 5 vezes o tempo. Então, depois de 1 segundo vai ser 5 metros, né? 2 segundos 10 metros, 3 segundos 15 metros. E o que está acontecendo aqui é que, nesse contexto, o seu objetivo, ou pelo menos nesse exemplo que eu estou dando, é o seguinte. Você conhece como que esse objeto está se comportando. A função que define como esse objeto está se comportando, como ele está se distanciando de você, é 5 vezes a quantidade de tempo que passou. Então, a ideia aqui é você substituir o t por quantos segundos se passaram e como resultado você tem a distância. Né? Então, qual a distância depois de 5 segundos? Vou escrever melhor aqui. Qual a distância depois de 5 segundos? Bom, você faz 5 vezes 5. Isso vai dar 25. Então, seriam 25 metros. Em particular, né, pode ser interessante você acostumar a fazer unidade de medida, né? Porque 5 é velocidade, 5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 5 segundos. E aí, né, você cancela a unidade de medida de tempo e sobra 25 metros. Mas como você preferir fazer aqui, porque a minha intenção não é discutir isso. Mas a questão é que o objetivo aqui é ir substituindo o t e verificar que tipo de resposta, qual a resposta que você obtém. Então o valor de t vai variando e então a gente obtém que distância é essa que o carro, pelo menos distância horizontal que eu estou falando, né? O carro está com relação a esse ponto de partida. Então, nesse contexto, t é uma variável, ok? Bem, a questão é que, seja uma incógnita ou seja uma variável, deixa eu até trocar a cor desse t aqui, né? Porque t, já que eu estava colocando vermelho ali, deixa eu seguir o padrão. Então, a questão é que, seja uma incógnita ou seja uma variável, né? Eu não vou entrar muito em detalhes e explicar nada muito além disso, seja uma incógnita ou seja uma variável, essas letras estão substituindo números que nós não conhecemos de antemão quais são. Se é um número que você não conhece, mas você precisa determinar, vai ser uma incógnita. Se é um número cujo objetivo é justamente ir substituindo para ver qual valor resulta nessa substituição, a gente chama de variável. A explicação não ela pode ser estendida um pouco mais, né? As coisas podem ser definidas de maneira melhor. Mas para aqui, a única coisa que eu quero que você entenda, né, é que dentro dessa discussão, dentro de álgebra, essas letras, sejam elas maiúsculas, minúsculas, letras gregas ou não, elas têm a intenção de substituir uma informação numérica. E, portanto, você manipula essas letras imaginando que essas letras são números. E então, para ilustrar essa ideia, né, de você está manipulando as letras como se fossem números, porque é isso que elas representam, não são números que ou a gente não conhece, ou cuja intenção é ir substituindo, né, para determinar valores para a expressão. Vamos pegar essas 4 contas aqui como exemplo. Né? Aqui, quando a gente normalmente não coloca sinal nenhum, fica implícito que é uma multiplicação. Aqui eu botei esses pontinhos aqui, mas se não estivessem, também significam multiplicações. E aqui nesse primeiro exemplo, bom, aqui é o exemplo 1, 2, 3, 4. Você deve perceber que eu meio que coloquei eles com a mesma estrutura para a gente poder discutir as diferenças de como trabalhar com cada um deles.
Então vamos para o de cima, que é o mais simples, que está com o número. Você deve, eu creio, ter aprendido alguma coisa sobre propriedade distributiva, sobre resolver o primeiro parênteses, enfim. Você deve ter visto que você pode resolver isso escrevendo, por exemplo, resolvendo o parêntese primeiro, então dá 2 vezes, 3 mais 5 dá 8, isso dá 16, certo? Mas você também poderia, ao invés de fazer dessa maneira, você poderia também fazer assim, aplicar a propriedade distributiva, né? Você pode escrever como 2 vezes 3, bom, mais 2 vezes 5, né? Você deve ter visto isso em algum lugar, então seria 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o 5. E isso dá, bom, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 vezes 5 dá 10, e isso dá 6 mais 10, 16. A conta bateu. E se você tem alguma dificuldade ou nunca entendeu muito bem essa propriedade distributiva, vale pegar o exemplo lá do primeiro vídeo. Eu falei sobre esses produtos notáveis, que eu falei sobre aquele problema do setor, lembra? Em que a gente tinha que distribuir aquelas duplas. Nesse exemplo que eu falei no outro vídeo, essa era a ideia. A gente tinha 2 setores de uma empresa, era um setor de qualidade com 2 pessoas e um setor de fornecedores com 2 pessoas, e a gente elencou aqui as possíveis duplas que a gente teria se fosse juntar uma pessoa do setor de qualidade com uma pessoa do setor B. E essa distributiva é exatamente isso que está acontecendo aqui, só que com números. Se eu substituir, vou apagar isso aqui tudo, e substituir essas pessoas por esses números que a gente tem, é como se o nosso primeiro setor só tivesse uma pessoa, que é o número 2, e o setor B tivesse 2 pessoas ali dentro, que é o 3 e o 5. Então, para esse desenhozinho que eu fiz aqui, com essas setas, você teria apenas o 2 no setor A e o 3 e o 5 lá no B. E seguindo aquela ideia das setinhas, você teria o 2 com o 3 e o 2 com o 5. Então, as duplas possíveis seriam 2 e 3 e 2 e 5, sendo que aqui a operação que está sendo feita é a multiplicação. Isso dá o 6, isso dá o 10, que foram exatamente os números que a gente colocou aqui. E lembrando que o 3 e o 5 estão associados à operação de soma. E é por isso que eu coloquei aqui o 2 e o 3, que é uma dupla, o 2 e o 5, que é outra dupla, e repetir a operação aqui, que é a operação de soma. Então, essa é uma maneira de você entender como que essa coisa da distributiva ela funciona, que é a ideia que a gente fez aqui. Ó. É aquela ideia dos funcionários distribuídos em setores, a gente tem que formar uma dupla com um funcionário de cada setor. Sendo que nesse exemplo, o setor A só tinha o 2 mesmo, e no setor B tinha 2 exemplos, que era o 3 e o 5. Então, esta aí é uma maneira de você pensar distributivo, e é por isso que eu dei o exemplo lá no vídeo anterior, com o intuito de desenvolver esse tipo de intuição. Então, está feito. Isso dá 16. E agora, para esse exemplo número 2, né, esse segundo exemplo aqui, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio para resolver. É como se você tivesse num primeiro setor apenas o x e no outro setor o 3 e o 5. E você não consegue, você poderia fazer dessa maneira, né? Ou você poderia também resolver esse 3 mais 5, já que você sabe que 3 mais 5 é 8. Né? Então, você poderia... Na verdade, vamos fazer esse exemplo primeiro. Deixa eu chegar isso aqui para cá. Então, isso aqui é x que multiplica 3 mais 5, 8. E essa já é uma resposta que também poderia ter sido escrito como 8x. Ok? Bem, aqui a gente poderia colocar o 3 e o 5, né? Os funcionários do setor, e você teria aqui o x com 3 e o x com 5. E as duplas elencáveis seriam o x vezes 3, ou como é usual, botar o número primeiro 3 e o x. E o x com 5, ou como é usual colocar, o 5x. Lembrando que aqui ó, a gente tem essa operação de multiplicação e é por isso que é 3 vezes x e 5 vezes x. No entanto, eu não posso resolver essa multiplicação. Por quê? Porque o x é uma lacuna de informação. Eu não sei qual é o valor de x, mas eu sei que o x é um número. Então, essa conta que eu fiz aqui
Eu posso até chegar lá um pouco para cá e escrever que isso vai dar, vou botar aqui assim, isso aqui é 3x mais 5x, que é igual, ou né, poderia ser x vezes 3 também. Isso dá 8x. Deixa eu colocar o 8 aqui. 8x. E também está certo. Essa é a resposta. E agora, deixa eu apagar isso aqui. A gente tem esse outro problema. 2 vezes y mais 5. E agora, diferente dos de cima, eu não tenho como resolver y mais 5. Porque o y ela é uma lacuna de informação. Eu não sei qual é o valor do y. Daí, essa maneira de pensar, 2, e aqui eu tenho o y, aqui eu tenho 5, né? O 5 é positivo, o y também, pode te ajudar a entender essa distributiva. Eu vou ter então o 2 com y, o 2 com 5. E 2 vezes y é 2y mesmo e eu não tenho como resolver por não saber qual é o valor do y. E a outra dupla vai ser o 2 com 5, 2 vezes 5. Lembrando que aqui, de mais uma vez, operação de multiplicação. Isso vai dar 2y mesmo, não há o que fazer. E 2 vezes 5 dá 10. Isso, ok. Então aqui, isso vai dar, essa multiplicação aqui, ela vai dar então 2y mais 2 vezes 5, que dá 2y mais 10. E a questão aqui é, eu não posso fazer mais nada com isso. Sem saber o valor de y, eu não tenho como prosseguir com essa conta. E eu vou ser obrigado a parar por aí. Então a resposta vai ter que ser 2y mais 10. E por último, agora esse quarto exemplo, de novo, vamos pegar esse exemplo dos setores. Aqui eu tenho x, aqui eu vou ter o y e aqui eu vou ter o 5. E daí, uma dupla vai ser o x com y, outra dupla vai ser o x com 5. Então isso aqui vai gerar x com y e x com 5. E eu não vou ter muito o que fazer com relação ao de cima, eu vou ter que deixar x e y mesmo, porque eu não sei quem é x, não sei quem é y, os valores dele, então não tem como eu dar uma resposta para isso. E x vezes 5, usualmente a gente coloca o número primeiro, então eu vou deixar aqui como 5x. E então a resposta aqui vai ser x vezes y mais x vezes 5, e eu estou preso a ficar com xy mais 5x. Não tem muito o que fazer além disso. E não tem como sair disso, sair dessa resposta, porque existem lacunas de informação. Não sabemos o valor de x e não sabemos o valor de y. Se eu soubesse, por exemplo, que se, por exemplo, x valesse 2 e o y valesse menos 3, tudo bem, então x vezes y seria 2 vezes menos 3, e isso dá menos 6. Ok? E aí 5x seria 5 vezes o 2. Isso daria 10. Então a gente poderia resolver essa conta. Mas sem informação dos valores de x e y, ou seja, os valores que as letras x e y representam, não tem como fazer nada além disso. Então, o objetivo desse vídeo era isso, era informar para você como que a gente deve operar com essas letras. Essas letras elas representam valores desconhecidos. Seja no contexto de incógnita ou seja no contexto de variável, a gente opera com essas letras como se elas fossem números, porque de fato é o que elas representam números. E a gente lança mão de usar letras gregas e símbolos, justamente pela falta do conhecimento desse valor, né? A priori de qual seria esse valor, ou porque a gente está tentando determinar que o valor é esse, ou porque esse valor é um valor que vai mudando e você, na verdade, seu objetivo é alterar esse valor e ver que tipo de resposta você obtém. Bem, para esse vídeo era só isso que eu queria discutir mesmo. Bons estudos e é isso aí.